Olá pessoal, eu sou o professor Robertson e vou explicar para vocês um pouco sobre o índice beta para análise de risco. E no final do vídeo vou dar um exemplo prático de como utilizar esse índice para analisar risco. Então basicamente o que é o índice beta? Ele é usado em finanças para medir a volatilidade ou o risco sistemático de um determinado ativo ou de uma carteira de investimentos, certo? Em comparação ao mercado como um todo. Então vamos lá para a explicação. Eu tenho beta, que é igual a zero, certo? O que significa quando um beta é igual a zero? Significa que o retorno desse ativo ele não é afetado pelas mudanças no mercado, que é representado aí pelo índice Bovespa, certo? Então o retorno de um ativo que tem o índice beta igual a zero, basicamente ele tem um retorno igual ao Tesouro Selic, certo? É igual a taxa livre de risco, aqui no Brasil é representado pelo Tesouro Selic. Quando o beta de um determinado ativo, de uma determinada ação, é menor do que zero, ou seja, um beta negativo, a movimentação em relação ao mercado desse ativo ela é contrária, digamos assim. Se o índice Bovespa sobe, essa ação ela cai. Quando o mercado cai, a ação sobe, certo? É um pouco mais raro de se encontrar, mas existe aí o beta negativo. Aqui tem um exemplo. Se o Ibovespa sobe 10% e a ação tem um beta menos 0,5, ou seja, um beta negativo, ela tende a cair 5%, ou seja, se o Ibovespa sobe 10%, o ativo, a ação, tende a cair 5%. Se o Ibovespa cai 10%, a ação, que tem um beta negativo, de 0,5 negativo, ela tende a subir 5%. E tem o beta, que é igual a 1, certo? Aí o risco é considerado um risco médio, porque ele vai se movimentar na mesma proporção que o mercado, ou seja, que o índice Bovespa. Então tem um exemplo aqui, se o Ibovespa subir 10%, uma ação com beta 1 tende a subir 10%. Se o Ibovespa cai 10%, a ação que tem um beta igual a 1 tende a cair 10%. Se o beta é maior do que 1, significa que o risco é um pouco maior, certo? Então é mais volátil. Aqui tem um exemplo, se o Ibovespa subir 10%, uma ação com beta de 1,2 tende a subir 12%. Se o Ibovespa cair 10%, a ação com beta 1,2 tende a cair 12%. E tem o beta, que é menor do que 1. Significa que o risco é um pouco menor, digamos assim, né? O ativo ele é menos volátil em comparação ao mercado. Então, um exemplo, se o Ibovespa subir 10%, uma ação com beta 0,8 tende a subir 8%. Se o Ibovespa cai 10%, essa ação ela tende a cair 8%. Lembrando que o beta não é fixo, certo? Ele pode variar com o tempo, conforme as condições de mercado também. Então, vamos para um exemplo aqui na prática. Então, eu consulto lá o índice Bovespa, que é o índice que representa aí o mercado. Esse aqui é do dia 23 de julho de 2025. Ele aumentou no dia 23 de julho de 2025, 0,99%. Aí eu entro lá no site da Status Invest, né? Digito lá ITUB4, que é uma ação do Itaú, do Banco Itaú, clico lá em contábil e encontro o beta, que é de 0,33. Então nesse caso aqui, nesse dia, como o mercado subiu 0,99 e aqui está 0,0099, porque para fazer esse cálculo eu tenho que dividir o 0,99 por 100. Eu tenho que transformar em taxa unitária. Então 0,0099 vezes o beta 0,33, o que aconteceu com essa ação? O mercado subiu 0,99, essa ação subiu 0,32, ou seja, ela é menos volátil. O risco dessa ação ela é
digamos assim, considerada, seguindo o índice beta, ela é considerada um pouco menor. Já que se o mercado tivesse caído 0,99, essa ação ela teria caído 0,32. Lembrando que, por que o beta é importante? Porque uma carteira de investimento composta inteiramente por ações de alto beta pode ser altamente volátil. Ou seja, se você tem uma carteira de ações em que todas essas ações têm um beta acima de 1, essa carteira ela é altamente volátil. Então, ela sempre vai aumentar acima do que o mercado está aumentando ou vai cair sempre mais do que o mercado está caindo. Inversamente, se essa carteira ela é composta por ações em que o beta é abaixo de 1, digamos assim, ela é menos volátil, certo? Mas ela limita um pouco mais os retornos também. O ideal é equilibrar, né? É ter uma carteira com ações em que tem um beta, algumas ações que tenham o beta um pouco acima de 1 e algumas ações que tenham o beta abaixo de 1. Lembrando que esse índice ele não pode, ele não é, digamos assim, único para se fazer uma análise, né? Tem que fazer deve-se fazer várias outras análises antes de se investir num ativo, de se comprar uma ação, certo? O beta ele é um complemento para a análise de risco. Eu vou fazer diversos vídeos falando sobre diversos indicadores aí para análise de risco, para análise financeira de determinadas empresas, determinadas ações. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.